Agora vocês estão me ouvindo bem, né? Vamos lá então começar. Capítulo 18. Esse capítulo é bem interessante. Dessa vez vamos dividir em 3 partes. Eu até deixei meio que. Ai, dobrou minha folha. Até deixei no feed, né? Mais ou menos o que eu ia falar hoje. E esse é um dos capítulos que tem revelação a respeito de Jesus, que Jesus comenta, né, que a lei de Moisés fala dele. Então, se você quiser compartilhar essa live para mais pessoas conhecerem o testemunho de Jesus que a gente deve aprender a dar, chama elas para participar, tá bom? Essa é a terceira parte, então até a pessoa receber o seu convite e vir participar dá tempo. A gente vai começar falando sobre a herança e os direitos dos sacerdotes e levitas. E esse é um texto bem interessante porque ele é um complemento do capítulo 18 de Números. Então a gente vai estudar usando os 2 livros e depois a gente vai ver a repetição dessas leis no livro de Ezequiel. Então vamos ler esse trechinho que é curto, aqui só tem 8 versículos, e aí a gente já vê o complemento dessa lei, né, que a instrução que foi dada de como deveria ser o salário, né, praticamente um salário para os sacerdotes e para os levitas, e qual herança eles iam receber. Então vamos lá, capítulo 18 de Deuteronômio inicia assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. E isso o Senhor ele repetia várias vezes, né? Moisés, ele trazia essa palavra de Deus sobre a tribo de Levi, e ele trouxe inúmeras vezes. E aqui ele está repetindo: o Senhor é a sua herança. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem sacrifícios, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhes as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar o nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Então, o que significa isso tudo, né? Vamos entender um pouco mais detalhado sobre essas leis, esses deveres e direitos dos sacerdotes em Números 18. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Então, eles ali estavam ministrando, né, e intercedendo pelo povo e pelos próprios sacerdócio deles, porque eles eram homens comuns que estavam sendo santificados, ou seja, separados, para ministrar no templo, né, na presença do Senhor, na tenda, nessa época de Números, né? Aqui a gente está falando da tenda do tabernáculo, ainda não era o templo do Senhor, era uma tenda construída que eles desmontavam e por onde eles iam, essa tenda era carregada e a Arca da Aliança ia na frente do povo, né? Conduzindo o povo. A presença de Deus ia na sua frente, preparando o caminho. E todos os levitas da tribo, que são os descendentes de Levi,
eles eram separados para servir ao Senhor na casa dele. E só que a família de Arão, os descendentes de Arão, seriam os que seriam ungidos para sacerdócio, seriam os que fariam os sacrifícios, os que preparariam as ofertas. O sumo sacerdote sempre viria da descendência de Arão. E os outros levitas, que são os filhos de Corá, deixa eu só pegar aqui os nomes que de cor eu não me lembro. Deixa eu só achar aqui. Corá. Ai, esqueci totalmente o nome deles. Peraí. A gente até já viu um pouco da divisão das tribos e que os levitas não iam receber herança, mas hoje a gente vai ver mais a fundo sobre essa questão. Agora, deixa eu ver se no livro de Josué tá mais fácil de achar. Coate, Gerson e Merari. Corá era um dos levitas, mas Corá, na verdade, está envolvido com aquela história lá que ele moveu os filhos de outras tribos, os príncipes de outras tribos, para peitar Moisés e Arão, né? Não era Corá, é Coate, Gerson e Merari. Esses 3 filhos de Levi, eles tinham os seus descendentes e cada grupo de família ficou responsável por carregar uma parte do tabernáculo, os utensílios, as placas, a tenda mesmo. E os sacerdotes iam carregando a Arca da Aliança e os levitas iam atrás carregando todas os componentes do tabernáculo, e eles ajudavam então na guarda do tabernáculo, eles ajudavam na montagem, né? Mas eles não podiam tocar nos utensílios santificados, só os sacerdotes, porque os sacerdotes eles tinham uma preparação, né? Uma santificação, uma unção que era derramada sobre eles, né? Tinha lá as ordenanças que o Senhor deixou para que eles permanecessem o tempo todo puros na presença do Senhor. E por que isso, né? Isso não é um ritual à toa. A gente precisa se lembrar que o tabernáculo, a gente já leu isso em Hebreus, o tabernáculo, né, que foi construído por mãos humanas, representa o tabernáculo que existe no reino de Deus, que é onde está o seu trono. Então, as pessoas que estão ali a seu serviço, elas estão na sua presença de fato. E elas não podem estar com pecado, porque na presença de Deus, o homem que tem pecado, ele morre, porque a glória de Deus revela condena, né? Traz a condenação naturalmente, né? A pessoa não precisa cometer um pecado na frente de Deus para ele trazer uma condenação. A nossa transgressão da lei, né? E aqui a lei, ela tinha peso de maldição nesse tempo, né? Jesus tirou o peso de maldição da lei. Agora elas são só instruções que carregam princípios para a gente cumprir e cada vez estar mais próximo do Senhor, mais separado do mundo. Mas nessa época, as leis, elas carregavam a bênção ou a maldição consigo. Então, o homem que entrava e tinha transgredido a lei na presença do Senhor, a glória de Deus já fazia com que ele perecesse. Tanto que Moisés, apesar de ser um homem super próximo ao Senhor, que falava com ele face a face, no dia que ele pediu para ver a glória de Deus, o Senhor falou: nenhum homem que olhar para minha face vai sobreviver. Então eu vou deixar você atrás de uma fenda de uma rocha com a minha mão, a minha destra, né, que é a destra da graça de Deus que nos protege. Ele ia cobrir a fenda para ele passar e não correr o risco de Davi olhar para a face de Deus, e Davi poderia olhar as suas costas apenas. E assim Moisés
é que fez isso tudo. Moisés pediu para ver a glória de Deus, Moisés clamou por isso, intercedeu, né, estava intercedendo pelo povo, pedindo o perdão do Senhor por conta do erro lá do pecado de bezerro de ouro, e Moisés pede para ver a face do Senhor, e o Senhor, ele então permite com que ele veja as costas, né? E quando Moisés desce do monte, o rosto dele está resplandecendo o brilho da glória de Deus. Então aqui, né, nesse episódio com Moisés, a gente vê que a glória de Deus é algo que é poderoso e que você precisa realmente estar separado e santificado para ele, você precisa estar puro para entrar na presença dele. E graças a Deus que Jesus já veio, já derramou o seu sangue e ele nos justifica diante do Senhor e o seu sangue nos limpa de todo o pecado, ele tira o pecado da nossa vida e a gente pode entrar na presença do Senhor com Jesus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas então, voltando aqui, né, esse tabernáculo, ele era a representação do reino do Senhor e os sacerdotes, eles estavam o tempo todo no tabernáculo, servindo, ministrando ao Senhor. E aqui a gente vai ver as ordenanças que tinham para eles e os direitos que o Senhor determinou perpetuamente sobre a vida dos levitas e a vida desses sacerdotes que eram parte, né, dos levitas. Os sacerdotes sempre saem da tribo de Levi. Então, voltando para o primeiro versículo, só porque uma galera entrou agora. Disse o Senhor a Arão, eu estou lendo Números 18, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia. Disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário, tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Então, eles sempre estariam lá espiando os pecados, né? O pecado não iria sobre eles, mas eles estariam intercedendo pelo pecado do povo no templo e eles iam apresentar, né, confessar os seus pecados também diante do Senhor ali por conta do seu sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo do teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Então aqui está falando o que eu tinha trazido antes, na introdução. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Então, o Senhor separou os filhos de Arão, né, e Arão, para o sacerdócio, e separou os seus irmãos, os levitas, para servirem no tabernáculo com aquelas ordenanças de guardar o tabernáculo, a porta do tabernáculo, de carregar toda a estrutura do tabernáculo quando eles estavam se locomovendo no deserto. E quando eles entrassem na terra de Canaã, esse tabernáculo ia ficar num lugar onde Deus escolheu, né? A gente está lendo isso várias vezes, que Deus escolheu a região de Jerusalém, do Monte Moriá, né? Do Monte Sião, para sua glória estar ali e os povos se reunirem ali na sua presença, né? Principalmente o povo de Israel, as tribos, e ali então esses levitas iriam guardar o tabernáculo, a porta do tabernáculo, e quando ele fala aqui no versículo 7 do capítulo 18 de Deuteronômio, ministrar em nome do Senhor, nas leis orais, no Mishnah, no Talmud, e tem mais um. Na verdade, o Mishnah ele fala da guarda dos portões, mas o Talmud, que eu acho que é assim que fala, Errim 11, e o Sefer Ahimek, acho que é assim que fala, essas duas literaturas rabínicas, né, onde explicam as leis do Senhor, dizem que esse serviço se refere a cantar diante do Senhor. Então, não foi no tempo de Davi
Os sábios creem que nesse tempo já existia o louvor ao Senhor, enquanto os sacerdotes e o sumo sacerdote estavam lá trazendo as ofertas diante do Senhor, acendendo o incenso na presença do Santo dos Santos, né, na frente do Santo dos Santos, e colocando óleo no candelabro, preparando os pães e imolando os cordeiros, os bodes e todos os animais que eram puros e apropriados, né, que significa o kasher, eles então ficavam louvando ao Senhor ali no ambiente, ministrando em nome do Senhor. Aí, voltando lá para Números 18, né, no 7, mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é o vosso serviço. Para dentro do véu é o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava, e no lugar santo, onde estava o incensário, onde estava a mesa com os pães, onde estava a menorá, que é o candelabro, né, com os 7 espacinhos lá para colocar o óleo, o azeite, que era preparado especificamente para isso. Ninguém podia preparar aquele azeite para um outro fim, nem o incenso podia ser preparado para outro fim, né? Era tudo santificado para o Senhor, e isso era um papel que só os sacerdotes cumpriam. Os levitas não podiam apresentar ofertas, nem fazer sacrifícios e holocaustos. Eram só os sacerdotes ungidos para isso e separados para isso. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Ministrar na presença do Senhor é uma dádiva. Nós que somos discípulos de Jesus, nos tornamos sacerdócio santo e real, e realeza, né? E reino de Deus, e fazendo parte do reino de Deus, e nós também recebemos uma dádiva. Você ministra em nome de Jesus porque isso é um presente para a sua vida. Deus não está só te chamando para ser salvo, para ficar perto dele, para receber o título de filho amado, mas o Senhor está te chamando para ser ministro na presença dele também. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Então, vamos aqui prestar muita atenção nessa passagem. Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas. Toda oferta que o povo trazia na presença do Senhor, para o Senhor, era consagrado ao Senhor, e o Senhor dava elas para os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, os ministros de Deus recebem aquilo que é consagrado ao Senhor como dádiva. Porque o próprio trabalho é uma dádiva, né? Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e teus filhos. E dessa porção, eles também tinham que entregar o seu dízimo, né? A gente já aprendeu isso há 2 aulas atrás, se não me engano, que existem 3 tipos de dízimo, e que um deles era o dízimo que era entregue para o sacerdote. E esse sacerdote tirava o dízimo, consagrava ao Senhor, e o resto, né? A outra porção era dele. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Então, aquilo que não era sacrifício por expiação de pecados ou para purificação, o que era oferta era deixado para os sacerdotes. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares e com todas as suas ofertas pelo pecado e com todas as suas ofertas pela culpa que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Então, aquilo que não era queimado, na verdade, porque as ofertas de pecado estão aqui, né? Oferta de pecado e oferta de culpa. Então, aquilo que não era queimado, eles podiam comer. No lugar santíssimo o comerás. Todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu.
a oferta das suas dádivas com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. De novo, o Senhor está afirmando que é um direito perpétuo. O sacerdote, ele recebe a oferta, o manjar, que é consagrado ali para o Senhor, e por direito perpétuo ele pode consumir aquilo na presença do Senhor. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. O melhor era para o sacerdote. E hoje em dia tem uma discussão tão grande, né, em cima disso. Tudo bem que tem algumas pessoas que agem de forma completamente fora da palavra e, inclusive, colocam regras, estabelecem valores e tudo mais. Isso está errado, está fora do princípio do Senhor. Mas todo ministro do Senhor, que serve o Senhor, que intercede em nome do Senhor e que faz a obra a qual foi ungido pelo Senhor, tem direito na porção que é trazida pelas ovelhas como oferta, como dízimo. Aqui nessa época eram animais, era o fruto da terra em si. Você não é, as suas riquezas não vêm do fruto da terra. O seu trabalho não é cuidar de um rebanho de ovelhas, o seu trabalho não é cultivar um campo, mas você tem um salário. E o salário deles era a primícia, né? Era aquilo que eles tiravam, o dízimo deles saía da primícia do fruto da terra, do rebanho, do gado. Então eles entregavam aquilo que era o salário deles na época. Por que a gente faz isso? Vamos nos lembrar de Deuteronômio 6, que eu já expliquei, que no versículo 5, a tradução do João Ferreira Almeida está assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. No hebraico está: amarás, pois, o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas posses. Então você apresenta o fruto do teu trabalho diante do Senhor para dizer para Ele: a minha vida por completo, até o meu trabalho, os meus bens, as minhas riquezas te pertencem. Eu amo, eu entrego tudo ao Senhor, porque a minha vida é sua. Aí continuando, também isto será teu. Não, essa parte eu já li. É o 11. Não, é o 11? Eu vou repetir o 11, vai. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo, todo que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Mas o pastor, ele tá com carro bom, não sei o quê, mas você só deu 10% do teu salário. E se Deus quer abençoar o tal do pastor que tá com carro bom, glória a Deus, ele quer abençoar o ministro dele. Você não sabe quais são as lutas que essa pessoa enfrenta. Agora, nós não somos fiscais, né? Aqui os homens que tentaram ser fiscais ou que tentaram dizer que Deus falava com eles também, que eles não precisavam de Arão e Moisés, morreram. Então a gente precisa entender princípios para saber se mover por princípios. E se por acaso você está num ambiente que você acha que a pessoa está agindo de má fé e está pegando toda a oferta para ela, todo o dízimo para ela, e não está ajudando os necessitados que pertencem à comunidade, então sai desse lugar e procura outro. Agora, você deixar de fazer um princípio porque você considera que alguém vai roubar aquilo, que alguém vai usar de uma forma errada, aí quem está errando é você diante de Deus. Então, se mova por princípio e cumpra com os princípios do Senhor, porque qualquer princípio que você cumpre vai trazer bênção para a sua vida, né? Não vai trazer peso, muito pelo contrário. Se você está agindo
de uma forma voluntária, se você está fazendo isso com entendimento e se você está fazendo isso com alegria no coração, o Senhor vai te abençoar. Aí vamos continuar no versículo 13. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Então, de novo, as primícias são dos sacerdotes. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Então, só o sacerdote que estava limpo. E que significa isso? Significa que ele não podia estar em pecado, transgredindo a lei, descumprindo com os princípios do Senhor. A casa de Levi, né, toda a tribo de Levi e a casa de Arão precisava estar santificada, separada, entendendo que a qualquer momento o Senhor poderia chamá-los e eles tinham que estar prontos para atender o que o Senhor ia ordenar, principalmente o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era o principal que entrava na presença do Senhor para interceder pelo povo e que carregava aquela estola, né, com as 12 pedras que representavam as 12 tribos e tinham os nomes das tribos e, aliás, não eram os nomes das tribos, era uma frase, se não me engano, que compunha todo o alfabeto hebraico e o Senhor, ele iluminava, né? Depois de Moisés, o Senhor não falava mais face a face com ninguém. O Senhor só falou com Moisés face a face. E então o Senhor usava essa estola, né? O Tumim Urim, alguma coisa assim, Turim Urim, não lembro direito o nome, mas ele usava essa placa que ele ordenou que fosse construída para o sumo sacerdote e ele ia iluminando as pedras e formava a frase e o sumo sacerdote trazia a resposta para a pessoa que estava ali buscando do Senhor alguma direção. Era assim que o Senhor atendia as orações no templo e no tabernáculo. Então, os primeiros frutos de tudo era para quem estava purificado, para quem estava limpo diante do Senhor. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Todo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, porque todo primogênito dos animais eram apresentados diante do Senhor, tanto de homens como de animais será teu. Porém, o primogênito dos homens resgatarás, né? Aí tem aquela lei do resgate que aqui tá falando, se não me engano, tem aqui? Tem. Vamos ler a sequência e vocês vão entender sobre o resgate. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Animais puros e imundos, a gente já teve uma aula sobre isso, né? São os animais kasher ou não kasher, que são os animais apropriados ou não apropriados para alimentação. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês, os resgatará, será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Então, existia esse valor estabelecido para o resgate dos primogênitos. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas, o primogênito de cabra, não resgatará. São santos, o seu sangue aspergirá sobre o altar e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos. Olha quantas vezes o Senhor repete que ele está dando as ofertas, né? Para não haver dúvida no povo de que aquilo era de direito dos sacerdotes e dos seus filhos. E a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra, lá na terra de Canaã, nenhuma herança terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então, todas as tribos, elas receberam um pedaço de terra, e a gente já viu, né, que no ano do jubileu, se alguma terra fora de cidades muradas fosse vendida para uma pessoa, ela, no ano do jubileu, que era o 50º ano, que é o ano que se celebra a libertação, né? Eles se alegram porque tudo é resgatado para o proprietário. Então, o dono original daquela terra, ele recebe
a terra de volta, ou então o filho mais próximo, né, que tem direito à herança, depois que essa pessoa morre, recebe essa terra de volta. E Arão e seus filhos não teriam uma herança na terra, um campo, um pedaço de campo, uma propriedade, mas eles poderiam ter patrimônios. Tanto que depois, né, lá nas histórias do livro de Atos, a gente vê que um sacerdote ele vende, né, uma propriedade que era um patrimônio dele, mas aquilo não tem a ver com essa herança que a gente está citando aqui. Foi um pedaço de terra que ele comprou, ele era levita, na verdade, né? Ele era sacerdote, mas era levita. Naquela época, os sacerdócios estavam sendo vendidos, né? Não eram os sacerdotes da linhagem pura. E então, tem essa questão também. Mas, o Senhor, então, ele não deu herança para nenhum levita de terra, de propriedade. E aí, vamos ver qual que é o direito que os levitas têm. Os levitas, né, eles não iam fazer o ministério, né, cumprir com um ministério diante do Senhor como os sacerdotes, mas eles também não receberiam herança, porque Deus seria a sua herança. Eles carregavam o tabernáculo, né, então eles estavam mais próximos da presença de Deus também. E isso com certeza está ligado ao que vai acontecer futuramente quando a Nova Jerusalém descer. Eu creio muito que o Senhor não estabeleceu essas leis apenas para esses sacerdotes, esses levitas, porque como é perpétuo, é uma coisa que é eterna, né? E com certeza eles terão uma função, os levitas e esses sacerdotes, eles terão uma função especial na presença do Senhor. Nós habitaremos junto com o Senhor, mas esses homens, essas mulheres, né, descendentes da tribo de Levi, certamente vão ter uma função lá específica e mais especial, né? Porque o Senhor se coloca como herança deles. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, os dízimos, né, as ofertas, as primícias eram deixadas para os sacerdotes e os dízimos eram deixados para os levitas que moravam nas cidades junto com os homens trabalhadores e as tribos, né? E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. Ou seja, aquele que não cumpre com o seu compromisso diante do Senhor, o seu serviço da tenda, vai responder. E também eles responderão por suas faltas diante do Senhor, né? Eles também tinham que apresentar ofertas e tudo mais. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos, que a gente já aprendeu, então só estou aqui recapitulando, mas se você quiser ter um estudo mais profundo, procura aí, acho que é capítulo 15, mais ou menos, 14 ou 15 que a gente falou disso. Atribui-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Então, vocês vão receber o dízimo dos homens que trabalharam e vocês vão trazer o dízimo dos dízimos, considerando como se fosse o fruto do trabalho de vocês na terra, porque o serviço do Senhor, o serviço diante do Senhor, ele trazia a bênção para quem? Para os homens que estavam trabalhando na terra. Então, estes homens estavam como, né, mesmo que não apresentando sacrifícios ali, né, com outras funções no tabernáculo, no templo, mas eles estavam ali cooperando para que o mover de Deus acontecesse e viessem as bênçãos sobre o povo, né, todos cumprindo as suas obrigações. Então, eles traziam esse dízimo dos dízimos como se fosse o próprio trabalho deles ali. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentarei toda a oferta do Senhor, do melhor delas.
a parte que lhe é sagrada. Então, tudo que eles recebiam de presente, eles entregavam a porção do Senhor. Portanto, lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morras. Então, o Senhor, ele protege os levitas, né, que iam estar servindo. Eles não iam somente servir de graça, mas eles receberiam a sua porção, o seu sustento e aquilo que era necessário para eles. E eles recebiam o melhor da terra. Então, servir a Deus, pegando como princípio para a sua vida, se você serve a Deus retamente, entendendo os princípios, você receberá o melhor que Ele tem para você. Aí vamos agora falar sobre... antes disso, né? Antes de eu falar, da gente passar, em Ezequiel 44, a gente precisa ver que o Senhor repete através do profeta Ezequiel essa instrução. Por quê? Porque naquele tempo, Ezequiel estava trazendo a revelação da construção do novo templo. Ele traz também, né, dentro dessas profecias, existe revelação do templo, que é o templo do Senhor e que será... que descerá do céu, a Nova Jerusalém, na verdade, né? Ele descreve a Nova Jerusalém, ele descreve o trono de Deus, mas aqui ele traz revelação, né? Visão do templo, e ele instrui os homens, né, e mulheres que saíram do cativeiro da Babilônia com a lei. E aí você precisa se lembrar, esse povo ficou 70 anos, né, o povo de Judá, que nessa época já estava dividido, né, entre Reino Norte e Reino Sul, e o povo do Reino Sul, que era Judá, o reino de Judá, acabou 70 anos no cativeiro, sem contato com o templo, porque o templo estava destruído. E aonde que eram ensinados os estatutos, as ordenanças, aonde eram ministrados? No templo. Então eles ficaram sem contato, assim, direto com a palavra de Deus, né, com as instruções. E o Ezequiel, ele traz de volta o ensino para aqueles homens, para que eles sejam santificados e separados. Inclusive, a gente tem um profeta que até traz uma condenação, né, sobre alguns homens levitas que tinham desposado mulheres estrangeiras. Isso era proibido. Os sacerdotes não podiam se casar com uma mulher que não fosse judia, né, que não fosse do povo de Israel. Aí, no capítulo 44, depois vocês leem, né, porque é bem interessante aqui toda a descrição das reformas que ia haver no ministério do santuário, que era o templo do Senhor. Ele fala, né, sobre os incircuncisos. Ele fala que nenhum estrangeiro poderia se encontrar no meio dos filhos de Israel que não tivesse o coração circunciso ou o prepúcio, né? E o coração circunciso significa aqueles homens que eram tementes a Deus e observavam a Torá, embora não se tornassem povo de Israel, né? Porque para se tornar povo de Deus, judeu, você precisava, o homem, né? Principalmente precisava fazer a aliança na sua carne, que era cortando o prepúcio do pênis. Mas alguns estrangeiros queriam andar junto com o povo porque viam as bênçãos, viam a glória de Deus, viam a paz e a alegria que habitava em Jerusalém. Eles queriam participar daquilo, então eles abandonavam a sua idolatria, os seus costumes do passado e ficavam ali junto. E aí o Senhor inclui eles como os circuncisos de coração, né? Então o estrangeiro que é incircunciso de coração ou que é incircunciso de carne não poderia participar do templo. E aí ele traz os deveres dos sacerdotes, ele nomeia, né, os filhos de Zadok, naquela época seriam os sacerdotes. E aí no versículo 28 a 31, fala sobre a repartição das terras, porque o povo estava voltando, né, para Jerusalém, para Judá. E aí ele diz o seguinte, Ezequiel traz essa instrução: os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança.
Então, de novo, o Senhor permanece com a palavra que ele estabeleceu na lei de Moisés, né? Isso daqui foi muitos anos depois que o povo de Israel estava já instalado na terra de Canaã, foi depois da destruição, por conta da desobediência, por conta da idolatria deles, da quebra de aliança, da maldade que eles estavam cometendo diante do Senhor, e eles foram levados para o cativeiro da Babilônia, passou 70 anos e Ezequiel está então trazendo as instruções para restaurar o povo debaixo da Torá, debaixo da lei do Senhor. E aí o Senhor então repete, né, através de Ezequiel, ele repete que os sacerdotes tinham como herança a própria presença de Deus. Não lhes darei possessão em Israel, eu sou a sua possessão. A oferta de manjares, a oferta pelo pecado, pela culpa, eles comerão, e a toda coisa consagrada em Israel será deles. Então ele está trazendo aqui de novo, né, para uma nova geração, a instrução que ele já tinha estabelecido desde o princípio. E isso é importante entender, porque todo estatuto, toda ordenança, todo mandamento do Senhor é perpétuo e ele vai permanecer até o fim, sendo estabelecido pelo Senhor e devendo ser observado. O melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie e toda a oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma de si mesma, que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. Aí depois ele vem com a repartição da terra, né? Iam ser distribuídas por sorte, iam ter um tamanho e que, né, na verdade, iam ter um tamanho que deveriam ser santificados, separados para o Senhor, e essas porções elas seriam deixadas para os levitas e os sacerdotes habitarem. Depois leiam o capítulo 45 e o 44 para vocês verem como Deus sempre é justo com o seu povo e fiel àquilo que ele estabelece, né? E agora vamos falar sobre a segunda parte, que é a respeito de adivinhação, feiticeiros, coisas que são abomináveis diante do Senhor. A gente vai estudar o porquê isso é abominável, o que significa ser abominável. E vamos lá, então. Do versículo 9 ao 14 diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. A terra de Canaã estava completamente ocupada por povos pagãos. E o Senhor ia entregando as terras, né, pouco a pouco, para que o povo não fosse atacado por bestas feras, né, ocupando diretamente toda a região, eles fossem atacados por bestas feras. A gente leu isso em Deuteronômio, acho que nos primeiros vídeos que a gente fez juntos, né, que a gente estudou junto, e eu trouxe também o entendimento espiritual, né? Quando você tem uma vitória, você precisa se estabelecer, se fortalecer, se firmar, porque senão o inimigo ataca, né? O espírito maligno, ele ataca e espiritualmente você vive uma batalha. Então você deve sempre, quando você conquista algo que o Senhor te entrega, você deve estabelecer-se nesse território, né? Nesse lugar onde o Senhor te abençoou, e se proteger, se guardar, se fortalecer. Fortalecer significa você conhecer mais a palavra, buscar mais entendimento, mais capacitação e crescer, né, desenvolver a tua salvação para que o Senhor possa continuar te entregando o resto da sua promessa. E isso aconteceu com o povo de Israel. Eles foram ocupando pouco a pouco toda a porção da terra de Canaã. E toda vez que eles ocupavam uma terra, o Senhor ordenava que eles não pegassem os despojos, né? Se era uma terra abominável, uma terra onde praticava-se muita idolatria, o Senhor ordenava: queima tudo, queima os altares, queima as estátuas, queima até o ouro e a prata, porque eles não serão santificados por mim, por conta das práticas que faziam com esses objetos e com esses materiais. Então, até as riquezas o Senhor ordenava que eles queimassem, e ele falava: aniquila o povo, porque se sobrar um, ele se tornará inimigo do povo todo. E a gente vê na sequência da história de Israel que todas as vezes que povos estrangeiros que eram idólatras e inimigos do povo de Israel eram poupados,
um descendente se levantava um tempo depois e se colocava contra Israel. Tem a história de Ester, né? Você deve conhecer bem a história de Ester, que o filho de um descendente agagita, né? Um descendente de Agag, que foi poupado pelo rei Saul, ele odiava Mordecai, que era o tio de Ester, e ele levantou decretos. Ele era o governador de Assuero, né? Braço direito do rei da época, o rei da Pérsia, e ele odiava os judeus e odiava Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele. E por quê? Porque a gente só se curva diante do nosso Deus, a gente não adora nem pessoas e nem postes ídolos, nem estátuas, e ele ficava inconformado, e na verdade já vinha no sangue dele esse ódio, porque ele sabia que o povo de Israel destruiu a sua descendência, né, a sua família, e então ele levanta um decreto contra todos os judeus que moravam em todas as províncias em que a Pérsia ela ocupava. E o Senhor usou a vida de Ester para, com intercessão do povo, né, ela conseguia entrar na presença do rei e intervir e anular esse decreto, e esse homem ele foi condenado. Mas aqui a gente vê então, né, eu trouxe essa historinha só para você entender por que o Senhor ordenava que esses homens e mulheres e crianças fossem destruídos. Não é porque Deus é mau, mas é porque Deus ele protege o seu povo e a sua obra e a sua promessa. Esse povo não tinha parte com Deus, eles tinham o coração mau, tendencioso à idolatria, a ignorar o Senhor, e a gente vai ver as práticas deles aqui agora. E pega para você esse ensino para que você observe, né, onde você tem depositado a tua confiança, onde você tem buscado entender a respeito da sua vida, para você sem querer não estar cometendo o mesmo erro que esses povos e que alguns judeus até cometeram, né? E por isso que a iniquidade entrou no povo e houve a divisão dos reinos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. A gente já estudou sobre Moloque, né? O deus Moloque, em que era uma estátua gigante que tinha um fogo por dentro, né? E que as crianças eram sacrificadas, os bebês eram sacrificados, lançados para dentro desse fogo, queimados vivos, como uma espécie de adoração a esse Deus. E alguns judeus se corromperam e foram fazer esse tipo de adoração durante uma época, e o Senhor, ele até falou, não me passa nunca pela mente que vocês queimassem os seus filhos. Eu nunca quis o sacrifício humano, eu sempre pedi o sacrifício de animais, porque o sacrifício, né, dos animais, eles apontavam para algo que ia acontecer na vida de Jesus, através de Jesus, que se entregou como Cordeiro de Deus. Mas o povo, como sempre, né, quer adotar aquilo que acha o adequado, o melhor, não se submete à soberania de Deus e à sua vontade, e acaba cometendo esses erros. Para nós é um absurdo, mas nessa época essa prática era muito comum ali na região do Oriente, porque esse Deus ele era muito cultuado. Então não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Esse adivinhador aqui, eu até fui anotando para definir para vocês, né, qual que é o comportamento de cada um que ele está dizendo. Esse adivinhador, a gente vai ver em Ezequiel 21, como ele se comporta, né? O que ele faz. Então, vamos abrir em Ezequiel 21 rapidinho. Lá diz o seguinte. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes, aí aqui vem o que eles faziam. Profanaram os meus sábados. Os sábados eram separados para que o povo ficasse na presença do Senhor se alegrando, né? E então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor. Acho que eu tô lendo 20, peraí. Tô lendo 20. Bora, gente, 21. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos dois caminhos, para consultar os oráculos. Sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado, e caiu-lhe o oráculo para a direita sobre Jerusalém, e aí ele então segue essas ordens. Então o que eles fazem? O que o adivinhador faz? Ele tira a sorte, né? Ele faz de alguma forma, ele tira a sorte, e ele
eu vou. Onde cair eu vou. O que definir aqui, o que os meus deuses. Eles colocam na sorte ali a definição dos seus deuses. Então, eu vou jogar para cima esse dado. O número que cair, o Deus está falando para eu fazer tal coisa. É mais ou menos isso que o adivinhador faz. Aí, depois ele fala do prognosticador, nem prognosticador. Quem são esses? O prognosticador, ele é um observador dos tempos. Ele meio que prevê os tempos através da astrologia. Ele prevê os tempos através dos astros, das estrelas, do sol, da lua, e esse é o prognosticador. E o Senhor não se agrada de quem busca nas coisas que Ele criou para estarem a nosso serviço, o domínio, né, o controle da sua vida. O Senhor não se agrada disso. Nem o agoureiro. O agoureiro, ele faz previsões que baseiam-se em indícios para prever o futuro. Então, é tipo um adivinhador, mas é uma outra maneira de se adivinhar o futuro. Nem o feiticeiro. O feiticeiro, ele faz uso de magia, de fórmulas ou encantamentos, só que para ele fazer essas magias, esses encantamentos e essas fórmulas que ele fazia, ele usava o poder das trevas, o poder oculto. E aí o que você precisa entender? Deus, ele quando criou o mundo, a primeira coisa que ele falou foi: haja luz e haja trevas. E ele fez separação de luz. Aliás, vamos ler lá rapidinho, só para não confundir a cabeça das pessoas que estão aprendendo. 3, versículo 3, capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. A luz é onde está a presença do Senhor, o seu poder, a sua glória, a vida. E nas trevas está a ausência do Senhor e estão os espíritos que não quiseram fazer parte da luz, né? Porque Deus, ele deu esse direito para toda a criação, dos seres viventes, anjos, né? Os ministros dos céus e homens também, de escolher seguir os seus estatutos, as suas ordenanças, os seus princípios ou não. E parte se separou, né? Se rebelou contra o Senhor e fazem parte do poder oculto. Tanto que nós temos no Novo Testamento uma passagem que diz que o inimigo ele pode aparecer como um anjo de luz, ou seja, o inimigo ele tem poder, ele não tem mais poder do que Deus, mas ele tem mais poder que você, e você só vence o inimigo por causa de Jesus na sua vida, porque a luz de Jesus, ela te reveste e com Jesus você tem autoridade para expulsar demônios, mas sem Jesus você está sujeito ao domínio desses espíritos das trevas. E por isso que o Senhor ordena que o seu povo fique afastado do ocultismo, afastado de feitiçaria, de adivinhação, de agoureiros, de previsões do futuro, porque aquilo que vem dele não é ilusão. Essas coisas são irreais, elas partem de uma mentira e muitas delas, né, principalmente previsões do futuro, não digo tanto coisas de milagres, de sinais, porque isso o inimigo pode fazer também, mas principalmente coisas que você toma para si, tipo, você é o signo tal, amanhã seu dia vai ser maravilhoso. Se você toma isso para si, você está, na verdade, trazendo uma mentira que pode se tornar uma realidade na sua vida, mas isso não significa que seja uma bênção de Deus ou que Deus está trazendo e usando os astros em seu favor. Então toma muito cuidado, porque isso aqui está muito claro que é abominável diante do Senhor, ele não se agrada. Então, mas está funcionando, mas está dando certo, tem poder. Nós não cremos em poder, nós não buscamos Deus por causa do seu poder,
Nós buscamos a Deus porque nós fomos criados para adorá-lo, nós fomos criados para estar sujeito aos seus princípios, aos seus estatutos, porque Ele é o Deus de vida, é Ele que gera vida, é Ele que nos deu o fôlego de vida, é Ele que nos criou e a sua criatura deve adoração a Ele. Então, nós não devemos escolher estas coisas, estas práticas. Depois ainda tem falando do encantador, tem falando sobre o necromante, que é o que consulta um espírito adivinhador, que se faz de um espírito morto. E no hebraico, esse espírito adivinhador também é chamado de espírito familiar. Então, nós vemos que Saul consultou uma necromante, né? Depois que que a glória de Deus saiu da sua presença, que o Espírito do Senhor saiu dele, né? Porque ele tinha sido ungido como rei e o Espírito do Senhor estava com ele, mas a rebeldia dele foi considerada como pecado de feitiçaria e bruxaria, que são abomináveis. A rebeldia para o Senhor também é detestável, é abominável. E ele perdeu a presença do Senhor e ele queria consultar o que o profeta já tinha falado para ele. O profeta Samuel tinha dado uma palavra para ele e ele foi atrás de uma necromante e o espírito adivinhador, o espírito familiar, ele apareceu para essa necromante como que na forma do profeta e ele repetiu as palavras que o profeta já tinha dito. Então, a gente deve tomar muito cuidado com o caminho que a gente está escolhendo e quem a gente está buscando para receber direção na nossa vida. Nem mágico, né, o mágico ou o mago, e nem quem consulte os mortos. Encher a sua vida com busca do controle do universo, tentando através de meios sobrenaturais abalar as fronteiras da física, fazer experiências com o ocultismo e extrasensorial é incorreto e detestável aos olhos de Deus. Se Deus desejasse que a sua criação soubesse o futuro, ele teria te dado esse poder. Ele não te deu, então ele não quer. Se Deus desejasse também que você conversasse com os mortos, ele faria com que você conversasse com os mortos normalmente. E ele não fez isso, porque os mortos estão descansando, esperando o dia do juízo. Eles estão separados num lugar, com a alma, as almas dos mortos estão descansando, ninguém tem acesso a elas. E quando nós estudarmos as parábolas, vocês verão que Jesus também diz a respeito disso. Mas, voltando aqui para o nosso estudo, o Senhor não criou essa conexão com o mundo dos mortos, então você não deve querer conversar com os mortos. Fale com os vivos e fale a respeito de Jesus para os vivos, porque os vivos estão com o espírito morto e precisam de vida, vida em abundância, para eles receberem as bênçãos do Senhor na vida deles também, assim como você tem recebido. E tudo que se refere ao ocultismo, Deus desaprova. Ele não se agrada de magia negra, bruxaria, necromancia, sessão espírita, tarô, bola de cristal, astrologia. As trevas, elas não têm poder sobre a luz e só a luz é aceitável a Deus, porque Ele é a luz. As trevas não têm poder sobre a luz, mas se você estiver buscando as trevas, você está fora da luz, então as trevas serão poderosas sobre a sua vida. Estas coisas são capazes de te tornar irreal. Você acredita na ilusão e então ela se torna real na sua vida, mas o domínio das trevas não é de Deus. Então o que você está trazendo sobre a sua vida não é a presença de Deus com essas práticas. Associar-se a isso é se afastar da luz verdadeira que gera vida, a luz que existe nas trevas, e essa luz é morte. Então cuidado. Agora vamos estudar, né, o que é abominação, porque depois o Senhor diz assim: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Na tradução hebraica, essa abominação, ela aparece assim. Eu vou trazer o texto meio que traduzido com a palavra para vocês entenderem essa explicação agora. Então preste muita atenção. O que significa abominação para o Senhor? Pois todo que faz essas coisas é toavat. Toavat significa detestável para o Senhor. O principal sentido de detestável dessa palavra toavat
o principal sentido do testador é definir, lançar, rejeitar. Então, detestar algo é você rejeitar algo. Toavot significa abominar. Então, quando aparece aqui, porque estas abominações seriam, porque estas toavot, elas, primeiro é toavat. Pois todo aquele que faz tal coisa é toavat ao Senhor, é detestável ao Senhor. E por estas toavot, abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Abominar significa odiar extremamente, como detestar um crime. Você, quando vê um crime, você rejeita aquilo, você quer isso longe de você, você não quer associação a um crime. E o Senhor, ele age dessa forma com essas práticas. Aquele que busca astrologia, necromancia, adivinhadores, cartomantes, pessoas que consultam espíritos, que consultam o futuro, são detestáveis ao Senhor. E isso não é religiosidade, isso é a palavra de Deus, é o Senhor te alertando. Eu detesto isso e eu lanço fora da minha presença. E aqui entra outras práticas que estão em Apocalipse. Deixa eu só catar aqui, depois você pode ler lá para entender, porque hoje em dia existe muito ensino errado, trazendo engano, e esses ensinos errados estão fazendo o quê? Estão fazendo com que o povo morra espiritualmente, percam a sua herança. Então não seja essa pessoa. Depois vai ler Apocalipse, capítulo, acho que é no finzinho que fala, peraí, capítulo 21, versículo 8, você vai ver uma relação de pessoas que não entrarão na presença do Senhor, exatamente porque tais coisas descritas aqui são detestáveis ao Senhor e ele lança fora da sua presença. Lançar fora significa não receber vida eterna, significa não estar na luz do Senhor. E nós devemos tomar cuidado, porque praticar uma abominação do Senhor, aos olhos de Deus, te coloca longe da presença dele. E quando vier o juízo, não adianta chorar. O Senhor, ele avisa a gente enquanto a gente tem tempo de se arrepender, se corrigir, se consertar e caminhar na reta justiça. E olha o que o Senhor diz no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 13. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. O que é este ser perfeito para o Senhor? O ser perfeito para o Senhor é exatamente você ser um tamim. Tamim significa ser completo, ser sadio, ser irrepreensível, ser íntegro, ser intacto, ser perfeito, ser sincero, não ter mácula. Conhece uma fraqueza, mas de todo o coração persegue o Senhor, sem mancha, sem defeito. Ser perfeito é ser íntegro em relação à palavra de Deus. Não é no seu comportamento certinho, bonitinho, fazendo boas obras, sendo meiga, sendo doce, mas é vivendo a justiça do Senhor. Jesus foi perfeito porque ele vivia a reta justiça do eterno. Não era porque ele pregava amor. Jesus, ele cumpriu cada mitzvah que tinha na Torá, que o judeu tinha que cumprir para ser considerado justo e puro. Ele foi perfeito por isso, ele foi sem mácula por isso. E você deve buscar andar em retidão. E presta atenção, você tem fraqueza e Deus sabe disso. O que é perfeito, ele conhece a sua fraqueza, mas de todo o coração ele persegue o Senhor, ele persegue a justiça do Senhor, ele persegue esses princípios do Senhor e ele vive debaixo disso. Então, ser perfeito não é ser um perfeitinho, de ser pontual, de fazer tudo regrado, né? Porque perfeccionismo não tem a ver com retidão.
Perfeccionismo não tem nada a ver com a retidão que Deus espera de você. O Senhor te deu domínio próprio através do seu espírito, exatamente para você ter inteligência emocional, controlar os seus impulsos, controlar suas emoções e agir de forma racional, cumprindo a justiça do Senhor. Então vai haver momentos que você vai tomar decisões erradas porque você está se precipitando nos seus sentimentos e você precisa se arrepender e voltar à presença do Senhor, e o Senhor vai te ajudar, você vai vencer essa fraqueza e vai continuar buscando retidão. Não foi só para os judeus para o povo de Israel aqui, que o Senhor deu essa palavra. Antes de haver lei, né, estabelecida, a Torá, o Senhor falou isso para Abraão, quando ele trocou o nome de Abraão. Abraão já estava com 99 anos, e lá em Gênesis 17:1, no dia que ele faz aliança com Abraão e que ele estabelece a circuncisão, né, o corte na carne e tal, ele troca o nome de Abrão para Abraão, e ele diz o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E eu fui pesquisar, né, para ver se, sem querer, a tradução não estava meio tendenciosa, mas é a mesma palavra, tamim. Então, setamim foi para Abraão e foi para o povo de Israel, e Jesus passou isso para nós. E isso está lá em João, tem um trecho que Jesus fala: vocês devem ser perfeitos porque o Pai é perfeito. Então, lembrem-se disso. E, por fim, o 14, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti... E olha só, né? Ele coloca prognosticadores e adivinhadores, ele resume tudo nesses dois. Prognosticadores que consultavam o tempo, os astros, astrologia e tudo mais, e os adivinhadores que faziam adivinhações e tentavam, por sorte, por tentativa e erro, por invencionices, trazer essas magias, né, sobre o povo, e isso tira a glória de Deus, e Deus não queria isso. Deus queria que o povo fosse íntegro, reto, perfeito, tamim, na presença dele. E aí a gente vai agora, por fim, eu sei que eu passei aqui, mas eram informações importantes, mas essa é a melhor parte, então se você está aqui até agora, por favor, fique até o final, porque você agora vai ver uma revelação de Jesus na palavra de Deus, que está a partir do versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Aqui Moisés está trazendo para o povo que um profeta seria suscitado, né, sairia do meio do próprio povo de Israel, não seria um estrangeiro que viria a governar e trazer profecias, mas seria um homem que era da linhagem, né, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e ele seria semelhante a Moisés. E no que ele seria semelhante a Moisés? A falar face a face com Deus e a ser um mediador entre Deus e os homens. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, aqui que situação é essa que Moisés está trazendo à memória desse pessoal, né, dessa geração que cresceu no deserto. Os seus pais viram no Monte Horebe a voz do Senhor, né, numa coluna de fogo em meio a densas trevas e tempestades, e o Senhor com a sua voz, com a sua boca, declarou os 10 mandamentos, os 10 comandos que a gente já aprendeu. E naquele momento veio temor sobre o povo, e o Senhor tinha provocado isso, porque o Senhor queria que eles atendessem a Moisés como mediador, né? E, óbvio, já pensando no futuro também, né? Porque Moisés, ele foi o primeiro profeta que trouxe e ensinou a Torá, e Jesus, ele ensinou a Torá com mais perfeição ainda, porque ele levou para todas as nações. Nós, como cristãos, nós aprendemos todas as instruções que Moisés deixou para o povo de Israel através de Jesus, com seus ensinamentos. Então, Jesus, ele é o sacerdote, né, do povo de Israel,
que fez o cumprimento da palavra que Deus estabeleceu através dos profetas, de ensinar as nações. E na era messiânica, quando Jesus vier reinar, ele vai continuar ensinando as nações. Os reis virão na sua presença aprender a respeito da justiça de Deus. E haverá um reinado, 1000 anos de paz na terra. Então, lá o que eles falaram, no versículo 16? Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca... Agora presta muita atenção nessa parte, porque a gente vai ver passagens do Novo Testamento que cumprem essa palavra, essa profecia de Moisés, e diz assim, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, aí aqui eu vou deixar para daqui a pouco o restinho aqui, porque já fala dos profetas que não são os falsos profetas, mas vamos focar nesse capítulo, nesse versículo 18 e 19. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aí vamos ver então o que está escrito no versículo 22 de Lucas 4. Se você quiser ir anotando e depois você vai lá na Bíblia e lê esses trechos para aumentar ainda mais o seu conhecimento da palavra. Mas em Lucas 4, no versículo 22, lá para o finzinho do versículo, os homens de Cafarnaum perguntavam, de Nazaré, perguntavam, não é este o filho de José? Esse homem que está aqui trazendo tanta sabedoria, depois vocês leem lá Lucas 4, a gente já falou desse trecho de Lucas 4 em outras aulas, que falavam a respeito da sinagoga e tudo mais, mas aqui foi a primeira vez que Jesus ele revela o seu ministério. E aí ele traz a revelação de Isaías 61, e aí ele fala assim... Disse-lhe Jesus, no 23, sem dúvida citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então Jesus já aqui está declarando que ele é profeta. E um pouquinho antes, ele falou sobre Isaías 61, trouxe a revelação que ele era o resgatador, quem assistiu a aula do ano do jubileu vai entender. E aí ele fala, no 20 diz que tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, ficavam atentos ao que ele estava falando. E aí Jesus começou a falar que a escritura se cumpriu, e aí todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Então um homem semelhante a Moisés em sabedoria, em proximidade com o Senhor, estava no meio do povo ensinando a palavra, falando da revelação, da profecia, e aquele homem tinha 30 anos, e por 30 anos ele estava lá com o seu pai José, carpinteiro, a sua mãe Maria, seus outros filhos, ali, que Maria e José tiveram outros filhos, a gente depois vê, que Tiago é um dos filhos de Maria, irmão de Jesus, que vira discípulo no tempo de Atos, mas Jesus estava tendo uma vida comum ali. Jesus não fazia milagres, porque o ministério de Jesus só começou quando ele tinha 30 anos. E ali ele estava trazendo sabedoria, trazendo conhecimento da palavra, e o povo falou, mas esse homem não é comum? Não é o filho de José? Por quê? Estavam esperando um outro Messias, só que não se atentaram que a profecia de Moisés estava se cumprindo naquele momento. Um homem do meio de ti, semelhante a mim, a Moisés, terá as palavras de Deus na sua boca e falará tudo o que o Senhor ordenará. E aí em Lucas
João 7,16, João 7,16, se você quiser anotar, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Mais uma vez a gente vê o cumprimento dessa profecia que foi dada por Moisés se cumprindo. Jesus não ensinava nada da cabeça dele, ele só falava aquilo que o Pai mandava ele falar. E no versículo 18, no finzinho, ele fala assim, deixa eu pegar aqui João 7, porque eu peguei com a tradução hebraica também, mas antes eu vou ler para vocês como tá numa versão, uma tradução mais comum, né, que todo mundo conhece. No capítulo 18 fala assim, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Um pouquinho antes, no 17, ele diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, aquele que observa a Torá vai analisar a doutrina e vai saber se eu estou falando por mim mesmo ou se eu estou falando aquilo que Deus trouxe. Quem conhecia a doutrina, quem conhecia Deuteronômio 18, percebeu que esse profeta estava no meio deles. Muitos reconheceram, né? Muitos depois vieram a reconhecer. O entendimento dos discípulos foi mais aprofundado quando Jesus ressuscitou e ele falou, tinha que cumprir na minha vida a lei de Moisés, os salmos e as profecias dos profetas. E eu precisava morrer para ressuscitar e conquistar a vida eterna para vocês, e então vocês agora vão receber o poder do Espírito Santo e vão fazer coisas maiores do que eu, continuarão expulsando demônios, fazendo sinais, prodígios e maravilhas e anunciando as boas novas do reino de Deus para toda criatura, para os confins da terra, né? E o Senhor, ele fala assim, né? Na verdade, essa tradução aqui que eu tenho do 18 é do próprio capítulo 18 mesmo, de Deuteronômio. Tá escrito o seguinte, na nossa Bíblia, né? Tá assim, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Numa versão hebraica, judaico-messiânica, esse trecho está assim. Acontecerá que todo aquele que não ouvir a meu devarim, o que é devarim? Deuteronômio significa devarim. Aliás, Deuteronômio não significa devarim, foi traduzido como Deuteronômio. Mas devarim é o nome desse livro que Moisés escreveu, né, que faz parte da Torá. Devarim significa palavras. Devar significa palavra e devarim significa palavras. Então, as palavras do Senhor são as suas próprias leis, os seus próprios estatutos, os seus próprios juízos. Então, todo aquele que não ouve os seus estatutos, os seus juízos, a sua palavra, que esse profeta vai falar no nome dele, ele vai exigir. A tradução está bem assim. E acontecerá que todo aquele que não ouvir a meu devarim, que ele falar em meu nome, eu o exigirei. Então o Senhor vai cobrar do judeu que não ouviu as palavras de Jesus, que falavam a respeito da palavra do Senhor, porque ele falava em nome do Senhor, ele não falava por ele mesmo. E por isso que Jesus fala isso aqui. O que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E um pouquinho antes, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Vai conhecer o devarim. E vai discernir se ela é de Deus, se a palavra que eu estou ensinando, ela é de Deus ou não. E ele estava falando para judeus aqui. Então, esses judeus deveriam conhecer as escrituras e saber que o próprio Moisés falou a respeito dele. Porque ele até pergunta, Moisés não deu para vocês a lei?
mas ninguém de vocês a observa, porque se vocês observassem, vocês entenderiam o que eu estou passando para vocês. Em João 12, versículo 17 e 18, diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras, aí a gente troca aqui para devarim, para trazer mais entendimento para vocês. Então, se alguém ouvir as minhas palavras, minhas devarim, e não as guardar, eu não julgo. Por quê? Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Eu sou o profeta que Moisés descreveu lá em Devarim 18 para vocês, que eu falaria em nome do Senhor, seria semelhante a Moisés, em sabedoria, em conhecimento da instrução da palavra, ensinaria vocês, e aquele que não ouvir o Senhor vai cobrar. Então eu não preciso julgar o mundo, eu não preciso julgar quem está me rejeitando, porque a própria palavra julga. Olha na sequência. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra. É Deuteronômio 18. Que tenho proferido. Tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque o Senhor prestará contas daqueles que conheciam a Torá, que foram ensinados pela Torá e não conseguiram reconhecer o Messias, que já tinha sido enviado, que estava aqui, inclusive nessa época, falando com esse povo. João 12, 19. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Aí de novo Jesus repete aquilo cumprindo a profecia que Moisés trouxe. Mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. E outra coisa, Jesus não veio como um semideus. Jesus não veio com nenhuma parte divina. Né? Isso precisa ficar muito claro. Ele era um homem comum do meio do povo de Israel que foi gerado pelo Espírito de Deus em uma judia jovem, que era Maria, mas que recebeu esse ministério de ser o resgatador, o salvador. O Senhor, ele entregou uma parte dele e fez dessa parte carne. Então, Jesus, ele é gerado de Deus, mas ele é carne, ele é homem, e ele então cumpre com toda a profecia de redenção, toda a promessa de salvação que Deus dá. E por que a gente pode concluir que ele não tinha divindade? Porque ele fazia tudo o que o Pai mandava. Ele não fazia nada independente porque ele tinha poder e ele ia lá e fazia. Até a ressurreição de Lázaro, Jesus ele consulta o Senhor e ora pedindo para que o Senhor conceda o resgate da vida desse rapaz que já estava sepultado. Ele não fez absolutamente nada por ele mesmo. E isso tem que ficar muito claro, porque senão, se você quer criar em você uma visão de Jesus diferente, você está distorcendo a palavra do Senhor, o princípio dele. E o Senhor é muito claro, aquele que observa, que guarda, aquele que crê no meu profeta, é abençoado. Aquele que julga, que não ouve, que não escuta, que distorce, esse vai prestar conta diante de mim. Porque o Senhor quer que a gente seja perfeito. E quem é perfeito anda na reta justiça, não fica criando teorias na cabeça. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Você recebe vida eterna através de Jesus, e todos os princípios que você cumpre te mantém na presença do Senhor e te faz desenvolver a tua salvação, renovar a sua mente e se desgarrar de tudo que é terreno. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, de novo, aqui estou repetindo essa parte. E aí, a partir do versículo 20, a gente vê que Deus condena o falso profeta, porque na lei já Deus deixa, né, estabelecido, sabendo que o homem pode se corromper. E ele sabia que ao longo dos anos, até a vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus, o coração de homens que tendem para má inclinação, que tendem para maldade, poderiam se corromper e poderiam começar a falar coisas da sua própria cabeça que Deus não ordenou. E aí ele fala o seguinte: porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto.
Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, então ele está falando em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. E a gente vê ao longo da história, né, principalmente do período dos reis, né, Primeira Reis, Segunda Reis, que vários profetas vieram trazer palavras, profecias totalmente fora do que Deus estava alertando através dos seus profetas, como Elias, Eliseu e Jeremias. E eu separei um trecho de Jeremias que eu já citei aqui um dia, mas eu vou trazer de novo, que está em Jeremias 29, versículos 31 e 32. Vou trazer só uma partezinha desse trecho, depois você pode ler lá com calma. Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor. Semaías estava profetizando que ia haver paz, que o Senhor não ia deixar nenhum inimigo entrar em Jerusalém, enquanto Jeremias estava falando, vocês precisam se arrepender. Jeremias passou uns 20 anos alertando o povo de Israel de que eles tinham que se corrigir, de que eles tinham que se consertar, de que eles tinham que se converter, né, e se arrepender dos maus caminhos que eles estavam, do tempo de idolatria, dos erros que eles estavam cometendo. E esses profetas, como Semaías, dizia que nada a ver, pode continuar, Israel vai ser próspera, Jerusalém sempre vai ser rica e cheia de alegria e de paz. Só que Deus não estava falando isso, e os profetas estavam falando em nome do Senhor, esses profetas como Semaías. E aí olha a sentença que o Senhor traz sobre ele. Assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então, Semaías, apesar de ser profeta, como pregou coisas, falou coisas que Deus não falou, ele perdeu não só o direito de ver a restauração, né, depois da restauração, como ele também perdeu o direito de ter descendência na terra. E os filhos são herança do Senhor, é bênção para o povo de Israel. Não ter filhos é motivo de vergonha e opróbrio para eles. O discurso de Pedro, ele afirma todo o cumprimento da palavra de Deus em Jesus. Eu vou só citar alguns trechos e depois você também lê, porque já passamos muito do horário. Mas em Atos 3, versículo 22 a 23, diz o seguinte: disse na verdade Moisés. Aí eu vou ler aqui porque como... Peraí. Melhor ler porque eu fui anotando e vai ficar meio sem sentido se eu não ler essa parte aqui que Moisés disse. Peraí, vamos para Atos 23. Disse na verdade Moisés, e aí ele repete esse capítulo 18 de Deuteronômio, esses dois trechinhos. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meu povo. E aí ele continua dizendo, todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então ele está alertando aqui o povo, Moisés deixou essa profecia para vocês. E só que vocês mataram os profetas do Senhor e deixaram os profetas vivos. E vocês fizeram isso com o Filho do Deus vivo. Só que ele foi ressuscitado por esse Deus Todo-Poderoso que vocês servem, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele veio primeiro para vocês, porque a bênção é de vocês. E aí em Atos 2... Pedro está fazendo um discurso depois do dia que eles no mesmo dia que eles receberam o poder do Espírito de Deus, né? E eles estavam falando na língua, nos idiomas de pessoas que estavam por Jerusalém, mas que não eram judias. Eles estavam falando os idiomas, né? A gente leu isso já, mas eu vou só repetir.
os idiomas do povo da Mesopotâmia, dos partos, os medos, elamitas, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, região da Líbia, imediações de Cirene, romanos, e eles estavam recebendo tanto poder do Espírito que começaram a testemunhar a respeito de Deus, a falar das maravilhas de Deus no idioma nativo desses homens que estavam ali por Jerusalém. E aí, no discurso que ele faz para esses homens, ele fala o seguinte, no versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, ele está falando de Davi aqui, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, embora Jesus tenha sido condenado, né, porque os judeus crucificaram, né, mandaram ele fizeram o julgamento dele e enviaram ele para o Pôncio crucificá-lo. E ele fala que ele seria ressuscitado, né? Davi profetiza isso, que ele seria ressuscitado, e ele não seria deixado na morte, o seu corpo não experimentaria a corrupção. Na cultura judaica, a alma de uma pessoa fica no seu corpo por 3 dias. E experimentar a corrupção é você experimentar a corrupção da morte. Então, a alma, ela se desliga do corpo depois de 3 dias. Jesus, ele não foi desligado do corpo, tanto que quando ele volta, né, ele volta com as marcas, com as feridas, né, com todas as chagas, e os homens veem ele comendo e bebendo ali na mesa, né, ele se senta à mesa, ele fica 40 dias junto com os discípulos, não só os 12 apóstolos, mas todos os que conheceram ele veio primeiro para o povo judeu. Ele veio primeiro para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para aqueles que creram nele. Ele conversou, ele revelou, ele abriu o entendimento e ele então derramou o Espírito, né? E falou que... ele falou, na verdade, que o poder do Espírito viria sobre eles no dia certo. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, que é o Shavuot. A gente aprendeu uma aula sobre isso já. E aqui a gente vê Pedro trazendo isso ao conhecimento daqueles homens. E depois ele fala, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias, Cristo, o ungido. E aí o povo ali se arrepende, né, e fala, mas como que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? E aí Pedro fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros, para vocês judeus, é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí essa promessa, ela veio sobre Judá, sobre o povo os povos que estavam em Jerusalém. Eles percorreram a Judéia inteira, a região do reino de Judá. Depois eles foram por Samaria e depois eles trazem para os gentios essa palavra e esse poder do Espírito Santo nós recebemos também. Então, uma coisa que você precisa entender, Jesus era um profeta que foi declarado na própria lei de Moisés, na própria Torá. Ele está aqui, ele foi suscitado no meio do povo, era um homem comum, de carne e osso, mas gerado pelo Espírito de Deus, ou seja, Deus fez da sua glória um pedaço de carne, da sua criação, para trazer salvação através da ressurreição de Cristo. E ele é agora o Rei dos Reis e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E o Espírito de Deus que pousou sobre Jesus no dia do batismo, ele pousa sobre você. Se você confessa ele como Senhor e Salvador da sua vida, se batiza nas águas, um batismo de arrependimento, entendendo o que você está fazendo, e então você recebe o poder do Espírito de Deus e tudo é revelado para você. As coisas ocultas da reta justiça, e você caminha debaixo desse
poder e autoridade que carrega o nome de Jesus. Você anda em nome de Jesus, representando ele na terra, e você tem autoridade para expulsar demônios, para falar em línguas, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E o principal, você recebe poder e autoridade para testemunhar a respeito de Jesus. E o seu testemunho, ele tem poder para convencer, porque o Espírito do Senhor vivifica a palavra que sai da sua boca e gera sobre a vida das pessoas que estão ouvindo convencimento a respeito do juízo, do pecado e da justiça do eterno. E essa então é a nossa aula. Desculpa de novo, demorou, mas não tem como falar isso rápido e curto, mas eu espero que tenha edificado muito a sua vida, que tenha trazido muita revelação, que você veja como Deus é perfeito e que a sua palavra está toda encaixada, até princípios que pra gente parece só rituais ou só condutas, estão apontando para o reino dele, estão trazendo para a terra aquilo que já é estabelecido no reino de Deus. E o principal, né, o Senhor, através da sua lei, revelou Jesus, assim como Jesus falou para os seus apóstolos em Lucas, acho que é Lucas ou Mateus, vamos ver, mas acho que é Lucas que está mais completinha essa parte. Em Lucas, versículo 44 do capítulo 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo, o Messias, o ungido, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então aqui está o que Pedro trouxe depois, quando ele recebeu o Espírito do Senhor, o poder do Espírito do Senhor, na verdade, e pôde então começar o seu ministério de apóstolo junto com os outros apóstolos. E aí vem Saulo, que se transforma em Paulo, e a gente já conhece praticamente essa história, mas a gente vai continuar estudando mais para aprender. Alguém tem dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou esperar um pouquinho, se alguém tiver dúvidas, pode fazer as suas perguntas. Ou tá tudo certo? Se para vocês estiverem tudo certo, escreve aqui para mim tudo certo, ou dá um joinha, ou põe ok, só pra gente poder encerrar se todo mundo tiver com o entendimento esclarecido a respeito disso tudo. Vocês estão aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Joinha. Tá tudo certo para todo mundo? Ou alguém tá digitando alguma pergunta aí? Só me deixem no vácuo, pessoal. Eu que agradeço, que bom que você tá aqui, Lia. Jesus te abençoe muito. Tudo certo. Só falta Lala responder. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra. E aí, semana que vem, na segunda, vou ver se eu trago o Raiz. Na quarta, um texto. Na quinta, a gente começa já a estudar as parábolas. Se você ainda não viu a introdução, assiste para já ir te contextualizando, né? Para você conseguir entender. E na sexta que vem, tudo certo, então tá bom. E na sexta que vem a gente lê capítulo 19 e aprende ainda mais. Aí a gente vai começar a ver as leis que são mais ligadas à sociedade ali.
E é bem interessante também, a gente tem muito do princípio de Deus em cada uma dessas leis também. E é isso aí, meninas, muito obrigada pela participação. Depois eu vou deixar salvo no YouTube também. Aí se vocês conhecerem alguém que não tem Instagram, compartilha, né, o vídeo do YouTube, porque daí a pessoa consegue assistir na íntegra e também aprender bastante. E é isso aí. Um ótimo final de semana para vocês, uma boa noite. Vocês fiquem na paz de Jesus e a gente vai se falando durante a semana, tá bom? Um beijo, vou fechar aqui.